Hoje eu vou trazer o conteúdo da palestra que eu dei na Mystic Fair em dezembro agora, mês passado, tá bom? Vem comigo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Eu quero começar esse vídeo já desejando um feliz 2025 a todos, tá? Estou gravando esse vídeo no dia 2 de janeiro agora de 2025. Praticamente acabamos de brindar aí a passagem do ano. E desejo que todos tenham um ano com muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito amor e muita felicidade, tá bom? Mas esse vídeo será diferente, tá? Eu vou fazer um vídeo com o mesmo conteúdo da palestra que eu fiz na Mystic Fair de São Paulo no mês passado. Eu havia prometido gravar a palestra, tá? Eu me preparei para isso, efetivamente eu gravei a palestra. Só que no momento da palestra, no momento efetivo da palestra, estava um barulho assim ensurdecedor, tá? E algumas salas lá da Imigrante Expo, eles não são totalmente fechadas, elas são defasadas por cima, né? E aí todo o barulho das salas ao lado, das palestras das salas ao lado, também das vivências que estão do lado de fora, estão correndo do lado de fora, acabam entrando para dentro das salas onde a gente está, né? Então ficou muito difícil de dar a palestra. Eu tinha que praticamente gritar no telefone, no microfone. Algumas pessoas que não conseguiram assistir acabaram saindo da sala e indo embora. Então assim, não foi bom, tá? Não foi legal, não gostei, mas eu havia prometido a alguns clientes e seguidores do canal que aí eu iria colocar a palestra no meu canal, tá? Então o vídeo de hoje será exatamente sobre isso, né? Será o conteúdo da palestra que se chamou Trânsitos Astrológicos dos Ciclos na Sua Vida, ok? Então a gente vai começar, ok? Preste atenção. Então, gente, vamos começar, né? Vamos começando aí a palestra, né? Conforme eu dei lá na Mystic Fair. Aqui foi a capa da palestra, tá? Aqui foi uma pequena apresentação que eu fiz lá na palestra. Mas aqui eu dispenso, porque vocês já me conhecem, tá? Isso aqui eu não vou me adentrar muito nisso daqui. Tá? O pessoal que segue meu canal, o pessoal que é meu cliente já me conhece, sabe das minhas características, né? E eu comecei a palestra citando um trecho da Bíblia, que é provavelmente o trecho da Bíblia que eu mais gosto, que é Eclesiastes capítulo 3, no versículo do 1 ao 8, onde ele fala sobre o tempo, né? Que há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar e de curar, depois ele termina, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Hoje, atualmente, a gente está num tempo de guerra, né? Há um tempo atrás nós tivemos um tempo de curar, né? Houve uma pandemia e foi o tempo de curar as pessoas, ou tentar curar as pessoas, tá? Mas esse trecho ele traz uma coisa muito importante que tem muito a ver com a astrologia, que é que cada tempo ele tem as suas qualidades, ele tem as suas características. O tempo ele não é apenas, ou pelo menos um pedaço do tempo, ele não é apenas um conjunto fortuito de acontecimentos que não tem ligação com nada, ou um conjunto de acontecimentos que acontecem do nada de forma fortuita. Não, cada tempo ele tem uma qualidade, ele tem uma característica, ele tem um motivo para estar acontecendo. Esse trecho da Bíblia traz muito isso de uma forma bem clara, e para mim isso tem tudo a ver com a astrologia, tá? E a astrologia é justamente isso, é tentar verificar e checar as qualidades do tempo que nós estamos passando, as qualidades do tempo que nós estamos vivendo, as qualidades do tempo do qual a gente nasceu, né? E para isso ela se baseia em alguma coisa, né? É um saber muito antigo, eu não vou dizer que é uma ciência, mas é um saber muito antigo, baseado no princípio da correspondência, né? Que é aquela segunda lei hermética de Hermes Trismegisto. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Ou seja, há toda uma sincronicidade no universo.
algo acontece lá em cima e que se reflete em algo que está acontecendo aqui embaixo, porque o universo ele é todo síncrono, o universo ele não é assíncrono, ele é todo síncrono. Sincroniza uma coisa que acontece com outra aqui embaixo, alguma coisa aqui embaixo acontece sincronizado com algo que está acontecendo do lado, acontecendo fora, acontecendo em cima. E os sábios do passado sabiam disso, a ponto de eles começaram a olhar para o céu para tentar prever os acontecimentos aqui na Terra. Né? Um tempo de seca, um tempo de guerra, um tempo de morte, um tempo de colheita farta. Os sábios do passado eles começaram a fazer essas medições, eles começaram a fazer esse sincronismo, ou tentaram medir esse sincronismo. Né? Que é o que mostra essa figura aqui, dos sábios do passado olhando para o céu. Né? E os planetas, olhando de uma forma fortuita, né? A gente sabe que não é bem assim, porque tem todo um significado esotérico e todo um significado metafísico para os planetas, alquímico até. Mas os planetas eles funcionam mais ou menos como ponteiros de relógio. Eu olho para o relógio cósmico, eu olho para o relógio do céu e tento inferir que tempo, que qualidade de tempo está acontecendo aqui embaixo. Né? Que tipo de espelhamento aquilo que está no céu está sendo feito aqui embaixo? O que aqui embaixo está espelhando o que está lá em cima? Tá? A astrologia basicamente se baseia nisso. Okay? E aí, né, essa definição. Os trânsitos astrológicos apontam para a qualidade do tempo que estamos vivendo e como isso nos afeta particularmente, mas não só particularmente, coletivamente também. Certo? E aí a gente, através dos trânsitos, né, a gente verifica que ciclos estamos vivendo, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo à nossa volta, o que a gente tem que aprender, como a gente pode tentar nos precaver, nos preparar, nos planejar, que oportunidades e ajudas podemos ter, porque não é só prever crise, não é só prever momentos difíceis, mas prever também oportunidades que podem acontecer, situações boas, ajudas que podemos ter. Né? E tem esse trecho do livro da Betty Lundstedt, que é o Trânsito, os períodos importantes da sua vida, que é um livro muito antigo, eu já tenho esse livro há mais de 30 anos, que ele fala que o uso construtivo dos trânsitos pode ser comparado a um passeio na chuva com uma boa capa e guarda-chuva. As pessoas bem equipadas não são tão incomodadas pelas chuvas quanto as que são pegas desprevenidas. Tá? Eu acho super válida essa frase aqui, se bem que, lógico, existe a lei do karma. Há coisas que vão nos acontecer independente da gente querer ou não. Né? Não dá para prever tudo. Se a gente pudesse prever tudo, a gente nunca morria. Não é verdade? Mas quanto mais a gente puder prever, quanto mais a gente puder nos preparar, inclusive para momentos que são inevitáveis da gente acontecer, melhor do que ser pego desprevenido. Tá? E aí tem essa frase do Carl Jung que eu gosto bastante, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Né? Por quê? Porque quando você não está consciente de algo que está para acontecer, o que está acontecendo, as coisas acontecem para você, te pegam desprevenido e você fala: foi o meu destino. Né? E isso aí é muito comum, né? Principalmente no passado. Tá? Por quê? Porque quanto mais você tem autoconhecimento e consciência do que está acontecendo com você ao seu redor, mais você tem livre-arbítrio. A astrologia no passado ela era muito mais determinista e muito mais fatalista, justamente porque o homem ele não tinha tanto autoconhecimento e não tinha tanta consciência do que estava acontecendo ao redor dele. O homem do passado ele não tinha muito livre-arbítrio. Ele era, por exemplo, lavrador, porque o pai foi lavrador, porque o avô foi lavrador, porque o bisavô foi lavrador, e o filho dele ia ser lavrador, viver debaixo de um senhor feudal, ou viver debaixo de um rei, ou debaixo de um senhor de terras, e a vida dele ia ser aquilo. Ele não tinha muita liberdade. E também não havia um avanço científico que permitisse prever coisas. Por exemplo, você fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, você fazer um exame cardíaco para você prever coisas que estão acontecendo com você que você pode se cuidar. O homem vivia aquela vidinha pré-determinada e mais ou menos se sabia o que ia acontecer com ele.
Hoje não, hoje o homem ele tem muito mais autoconhecimento, aliás, ele tem, não digo que ele tem muito mais, ele tem muito mais possibilidade de ter autoconhecimento. Né? E tem muito mais possibilidade de saber o que está acontecendo ao redor dele para tomar decisões, então isso aí lhe dá mais livre-arbítrio. Muito mais que um homem lá do século XVI, XVII tinha. Né? E aí a gente vai entrar, vai falar de alguns trânsitos, tá? Mas aí a gente vai ter que focar. Por quê? Porque quais são os trânsitos mais importantes para ser visto agora, nessa palestra aqui? Né? Não dá, é humanamente impossível a gente ver todos os trânsitos e todas as combinações de trânsito e todos os possíveis aspectos que um trânsito faz. Tem um livro que faz isso, que é o livro do Robert Hand, que é o Planets in Transit, que eu já citei ele várias vezes aqui, mas ele é um calhamaço assim, de 600 páginas, é uma bíblia aquilo. Okay? Então é humanamente impossível você até resumir aquilo para dar uma palestra, aquilo é um curso. Tá de meses aqui isso daí. Tá? Mas a gente tem que focar aqui nos mais críticos. Né? E quais são os mais críticos? Os trânsitos dos deuses da mudança, que eu chamo de deuses da mudança. Né? Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Que eles iniciam e terminam ciclos, eles trazem mudanças profundas, reflexões e reviravoltas, trazem experiências que jamais são esquecidas, trazem lições e evoluções. Tá? E, em geral, são os trânsitos desses 4 encrenqueiros aqui que trazem a pessoa para procurar um astrólogo. Né? Muitas vezes a pessoa ela vem procurar astrólogo, ela não fala muito o que está acontecendo com ela. A maioria das pessoas fala, estou procurando por desse motivo, assim, assim, assado. Mas tem gente que não fala, né? Até acho que para tentar testar o astrólogo e tal. E aí o que a gente faz? A gente dá uma olhadinha nos trânsitos da pessoa. Para ter uma ideia do que está acontecendo com a pessoa. E, em geral, o que está fazendo a pessoa vir nos procurar é um desses 4 encrenqueiros aqui, tá? Em aspectos tensos para os ângulos do mapa natal. O que eu digo que são os ângulos? Meio do céu, ascendente, descendente e fundo do céu. Ou então aos seus regentes, para planetas pessoais e as casas que esses planetas regem, trânsitos pelas casas 2, 6, 8 ou 10. Ou então em aspectos tensos a esses regentes, aos regentes dessas casas. Tá? Por que essas casas? Porque a casa 2 é dinheiro, casa 6 é saúde, ou então ambiente de trabalho, muita gente está pegando algo no ambiente de trabalho. Casa 8, crises pessoais, mortes também, casa 8. E também profissão, mudanças profissionais. Tá? Em geral, casa 6 e casa 10, os trânsitos que acontecem nessas casas, em geral, elas são trânsitos correlatos. É o que eu estou querendo dizer. Um trânsito na casa 6 é muito parecido com o da casa 10 e vice-versa. Tá? Se bem que o da casa 10 ele é muito mais forte que o da casa 6, que é uma casa angular. Na casa 10, muitas vezes está aspectando ascendente, está aspectando descendente, é ângulo. E o ângulo sempre é mais forte que uma casa cadente como a casa 6. Tá? Mas o trânsito da casa 6 também traz, é motivo para trazer o cliente para o consultório do astrólogo. Quando eu comecei a atender, né, me apareceram umas 4 ou 5 pessoas que tinham uma característica parecida com esse mapa aqui. Tá? Tinham touro, né, o ascendente a partir da segunda metade de touro. Né? Casa 10 entre aquário e peixes, casa 10 entre aquário e peixes. Tá? E casa 9 aqui a partir da segunda metade de Capricórnio. Nessa região aqui. Umas 4, 5 pessoas já apareceram com essa característica, com o mapa mais ou menos nessa característica. E elas todas, o que elas estavam querendo? Elas estavam querendo fazer mudanças pessoais, estavam com o ímpeto de fazer mudanças pessoais muito grandes, inclusive algumas mudanças no relacionamento. Estavam passando por algum tipo de crise profissional, algum tipo de encruzilhada profissional, não sabendo direito o que fazer da vida profissional, tipo, sentindo que a vida profissional estava fechando um ciclo. Né? E uma outra característica interessante, elas estavam pensando seriamente em se pirulitar do país, ir embora, emigrar. Né? E aí,
né? E elas tinham essa característica que eu citei aqui, nessa distribuição de ascendente, meio do céu e casa 9. E aí, se a gente analisar, o que está acontecendo na vida dessas pessoas, tá? Que é comum? Urano transitando pelo ascendente e vontade de fazer mudanças profissionais, mudanças pessoais na vida. Um ímpeto muito grande de fazer mudanças pessoais, e como o ascendente, e como o Urano aqui no ascendente ele se opõe ao descendente, muitas vezes querendo fazer mudanças ao nível do relacionamento. Saturno transitando pela casa 10, fim de ciclo profissional. Aqui é um trânsito complicado, porque é um fim de ciclo profissional que muitas vezes a pessoa está trabalhando feito uma louca, mas ela não sabe o que vai acontecer depois. Por quê? Porque ela vai colher exatamente aquilo que ela vai plantar. Tá? Porque ela, geralmente, quando Saturno passa aqui na quarta casa, inicia um ciclo profissional que vai se encerrar quando Saturno chega na 10ª casa. Aqui você vai trabalhar feito um louco, porque você está encerrando ciclos, está encerrando coisas pendentes, mas daqui a pouco você vai colher o que você mereceu. Se você não agiu corretamente nesse período de 14 anos aqui, a colheita não vai ser boa. Tá? Ou vai ser boa, depende de como você agir. Né? E estava com Plutão transitando na casa 9. O que é a casa 9? É o estrangeiro. Eu quero fazer mudanças. Você querendo imigrar, querendo se mandar. Nesse caso aqui, ainda mais forte, porque Plutão estava em cima da Lua. Né? Trânsito de Plutão em cima da Lua, ou então pela casa 4, a pessoa está querendo fazer mudança na vida. Muita gente mudança física, né? Mudar de país, mudar de casa. Né? Se Plutão pela casa 9, ou então passando por Júpiter, a pessoa está querendo fazer mudanças, por exemplo, emigrar, porque ela está querendo novas oportunidades ou novas perspectivas de vida. Plutão ao Sol também pode indicar imigração, que a pessoa está querendo outros projetos de vida, outros objetivos de vida. Plutão passando pelo Sol pela casa 5. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, que às vezes você olha os trânsitos de uma pessoa e você começa a ter uma ideia daquilo que está se passando com a pessoa. E essas 4, 5 pessoas que eu atendi lá no começo, mais ou menos batiam com aquilo que elas estavam procurando. Né? Elas estavam procurando mudanças na vida, fazendo uma recapitulação, procurando fazer mudanças na vida, passando por fins de ciclo profissionais e vontade de migrar. Tá? Mas vamos começar com Saturno, né? O que o trânsito de Saturno nos traz? O tão temido trânsito de Saturno. Tá? Eu posso garantir que de todos os 4 que eu apontei, ele é o mais bonzinho. Ok? Geralmente quando a gente compara com Saturno, com Netuno e com Plutão, ele é o mais bonzinho. Mas Saturno, ele mostra-nos a realidade como ela é. Saturno é um planeta da realidade e mostra a realidade como ela é. Então, quando Saturno, por exemplo, encontra Vênus, você começa a se tornar, muitas vezes, dolorosamente consciente que o teu relacionamento não está bom. Não é que ele se torna ruim, é que você fica consciente que ele não está bom. Tá? Então você não percebia. Tá? Ou então, quando ele afeta o regente da 2ª casa, por exemplo, ele te torna você conscientemente dolorosamente consciente que as tuas finanças não estão boas, você às vezes não percebia. Tá? Então ele nos confronta com limitações, ele começa a mostrar as limitações daquele setor da vida que você está passando. E isso dói. Né? Ninguém gosta de ser confrontado com limitações. E nessa brincadeira faz a gente eliminar aquilo que a gente não precisa. Então é um momento, por exemplo, está transitando pelo regente da casa 2, é um momento de cortar gastos. Né? Ou então Saturno está transitando pela casa 11 e você começa a perceber que algumas amizades eram extremamente unilaterais. Você nunca teve uma reciprocidade daquela amizade. Não que alguma vez foi recíproca, mas você começa a perceber que nunca teve reciprocidade, a partir de um determinado tempo deixou de ter essa reciprocidade e você elimina, você mesmo vai lá e elimina aquilo. Isso dói. Né? Isso é chato, isso aí é meio depressivo de acontecer. Tá? Você perceber que um relacionamento nunca foi aquele relacionamento, perceber que você achava que você estava por cima da carne seca na tua vida financeira e não estava.
né? Perceber que uma amizade não é aquela amizade que você imaginava que era. Saturno faz você perceber isso daí, tá? E aí, o que o astrólogo pode aconselhar, né? Profissionalmente, buscar aprimoramento. Tá? Porque geralmente quando Saturno está transitando pelos ângulos, ou principalmente pelo Sol, é um tempo em que você vai estar passando, ou pode estar passando por um período que você está parado, desempregado, ou passando por um período profissional que você não está sendo muito reconhecido, ou passando por um período profissional que você está sendo colocado no banco, no escanteio. Então, aproveite para fazer o quê? Buscar aprimoramento. Eu sempre aconselho isso daí. Vai buscar aprender novas técnicas, vai buscar aprender novas habilidades, entendeu? Tenta se aprimorar, porque Saturno tem muita coisa com aprimoramento, com estudo, com esforço. Vai procurar isso daí, tá? Tente fazer reavaliações. Qual é a sua nova realidade? Eu falei, qual é a tua nova realidade financeira? Não está na hora de cortar gasto? Qual é a tua nova realidade em termos de relacionamento? Está valendo a pena ainda? As amizades estão valendo a pena ainda? Faz essas reavaliações. Saturno faz você fazer essas reavaliações. Tá? Por isso que ele é muito depressivo. Ok? Maneira nos esforços físicos. E Saturno, ele traz muita coisa de você... quando ele transita por regente de casa 6, ascendente principalmente, tá? O que acontece? Ele traz certas limitações. Você começa a sentir dor de costas, dor de joelhos, vértebras. Então, maneira no esforço físico, se você se esforçar, você pode ter uma lesão. Tá? Tomar banhos de sol, principalmente com Saturno no ascendente, ou já aspectando o ascendente, aspectando o sol, porque dá uma baixada na vitalidade. Checar níveis de vitamina D. Reduzir gorduras e dívidas. Então, tudo aquilo que é excessivo, que é jupiteriano, reduz. Reduz gordura, reduz dívida. Tentar melhorar a mobilidade, o alinhamento corporal e fortalecimento ósseo, que muitas vezes dá uma travada, você fica meio travado nas juntas, fica meio travado nas costas, fica meio travado de joelho, essas coisas todas. E avaliar o que está sendo aprendido. Os trânsitos de Saturno sempre são momentos de grandes aprendizados. Então é importante você avaliar qual é o momento que eu estou aprendendo agora, o que é esse período depressivo está te trazendo de lição. Tá? É uma reavaliação, muitas vezes dolorosa, tá? Mas sempre vale a pena. Okay? E em termos de florais, que eu geralmente recomendo, tá? Eu não costumo recomendar floral, tipo assim, trânsito de Saturno, floral A, B, C ou D. Tá? Eu ouço muito a pessoa para saber o que a pessoa está se passando, porque nem todo mundo acaba reagindo a um trânsito da mesma maneira, as pessoas são diferentes, as pessoas são plurais. Tá? Mas, em geral, quais geralmente os trânsitos, os florais para trânsitos de Saturno? Tá? O Elm ou o Oak, né? Elm ou o Oak, geralmente quando a pessoa assume responsabilidade demais. Às vezes um Crab Apple, né? O Crab Apple quando a pessoa está, por exemplo, com um trânsito de Vênus, que a pessoa está se sentindo feia, está se sentindo um pouco atrativa, ou então teve algum problema de rompimento de relacionamento, levou um fora, tal, a pessoa está se sentindo um lixo, um Crab Apple e outros aí. Tá? Tudo vai depender da conversa que você tem com a pessoa. Não é nada assim fixo e rígido, dizendo assim, você está com isso, toma isso. Tá? Vai depender muito disso. Trânsitos de Urano, tá? Aqui, o que pode acontecer? Mudanças súbitas e vontade de fazer mudanças e de libertação. O trânsito de Urano geralmente fala muito de vontade de se libertar de algo, vontade de romper limites e se fazer libertações, tá? É um trânsito muitas vezes muito interessante quando você está descobrindo coisas novas. O período mais talvez mais feliz da minha vida foi quando o Urano passou em oposição ao estélio que eu tenho em Virgem, e foi o período que eu me libertei de muita coisa do passado, um período que eu me dediquei ao tarô, me dediquei à astrologia, me dediquei à teosofia. Foi todo um conhecimento que estava reprimido por coisas do passado e que eu acabei trazendo, me libertando
e promovendo num trânsito de Urano. Tá? Então ele traz mudanças súbitas, vontade de fazer mudanças e libertação, traz novos interesses, traz novos relacionamentos, pode atrair pessoas do tipo que você nunca se relacionou antes ou com grande diferença de idade. Tá? Em geral, quando você começa um trânsito ou começa um relacionamento num trânsito de Urano, traz aquela pessoa às vezes excêntrica, traz aquela pessoa diferente de tudo que você já viu, aquela pessoa que tem ideias que te fazem, que trazem novas perspectivas para você, mas em geral são relacionamentos que duram pouco. Tá? São relacionamentos tipo flecha, assim. Dura por um tempo, é muito importante para a pessoa aquilo, só que acaba durando pouco. Tá? Em geral tem essa característica. E aí, né, profissionalmente, no caso de um trânsito pela casa 6 ou pela casa 10, reavaliar se a carreira não está tolhendo a pessoa, se aquele lugar onde ela está trabalhando, aquela carreira que ela está se dedicando, não está impedindo que ele se liberte e vá além. Muitas vezes começa a acontecer problemas na carreira da pessoa por conta disso. Né? Perguntar se o que a pessoa precisa de novo, daquilo que ela precisa se libertar. Tentar não entrar muito na pilha e tentar lidar com essas alterações com calma. Por quê? Porque o Urano traz muita ansiedade. Você fica ansioso, você fica pilhado. Entendeu? Você fica querendo fazer as coisas, 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, tenta lidar com as alterações com calma, para você até não ficar doente. Tá? Muito cuidado com a parte cardiovascular, principalmente com Urano em aspectos com o Sol. Tá? A parte cuidado com pressão arterial e AVC, principalmente com Urano em trânsito pelo Sol, Urano em trânsito pela casa 6, casa 8. Cuidado com estresse, tensão mental e ansiedade. Com Marte, cuidado redobrado com acidentes, é muito comum isso. Entendeu? Urano transitando por Marte, a pessoa passar por alguma situação de acidente. Então, vai viajar, cuidado redobrado. Tá? Pratica algum esporte de risco, algum esporte extremo. Né? Checa os aparelhos de segurança 4, 5 vezes se precisa. Tá? Com Mercúrio, cuidado redobrado com o que se fala. A pessoa às vezes fala sem pensar, sai. E acaba arrumando encrenca com isso daí. Tá? Muito bom para estudar astrologia, astronáutica, astronomia, inteligência artificial, eletrônica e informática. O trânsito de Urano é muito bom para estudar essas coisas, para quem gosta dessas coisas. Tá? Quais os florais recomendados? Em geral, o Impatiens, que a pessoa está pilhada. O White Chestnut, para fazer a pessoa às vezes não ficar tão obcecada, tão obsessiva. Holly, o Beech, porque às vezes a pessoa fica muito raivosa, a pessoa fica muito impaciente. Né? Rescue Night, às vezes quando a pessoa precisa descansar e dormir, que às vezes a pessoa está tão com a cabeça acesa que não dorme. Tá? Trânsitos de Netuno. Em geral, é um dos trânsitos que mais traz gente para o consultório, principalmente para os apaixonados. E principalmente apaixonadas. A gente chama de pessoas netunadas. Mas por quê? Porque Netuno é aquele planeta da espiritualidade. Então, quando ele nos toca em pontos sensíveis, ele faz que a gente aspire pela transcendência, aspire por algo maior, além daquilo que a gente tem nesse plano terrestre aqui. Certo? Então, tem aquela coisa da aspiração por transcendência, vontade de ir além, descontentamento com a realidade. Okay? Só que a gente, nesse mundo materialista que a gente tem, a gente às vezes não percebe isso. A gente vive num mundo muito no plano material, muito no mundo do trabalho, muito no mundo do capitalismo. Não estou criticando nada disso, tá, gente? Mas apenas uma realidade, aquele mundo da matéria, do dinheiro, da conta para pagar. E a gente não sabe lidar com esse lado da transcendência. Então o que acontece? Você acaba desviando essa transcendência ou para alguém, ou então para alguma causa. Você se apaixona perdidamente por alguém, achando que você precisa salvar aquela pessoa, porque Netuno tem aquela coisa do salvador, né? Ou então você acha que aquela pessoa vai te salvar, você acha que você tem que se dedicar àquela pessoa, então aquela necessidade de transcendência, aquela necessidade de ir além, você vai com aquela pessoa,
achando que aquela pessoa, pondo aquela pessoa nas nuvens, achando que aquela pessoa precisa de tudo, de ajuda de você, que você tem que salvar a vida daquela pessoa, salvar os sentimentos daquela pessoa, tem o que seja. Ou então você vai para alguma causa, geralmente essa causa é errada e você cai na mão de algum espertalhão ou de algum falso guru. Tá? Então é um trânsito extremamente complicado de se lidar. Eu passei por esse trânsito por 14 anos. Tá? Eu sei o que eu estou falando aqui. Okay? Então tome muito cuidado com esse trânsito aqui, quando você está passando por isso aqui. E como é que você combate essa coisa da aspiração por transcendência? Como é que você combate essa coisa do descontentamento com a realidade? Você tem que direcionar essa aspiração por transcendência para a espiritualidade. Uma espiritualidade que seja sadia. Tá? Se você vai se dedicar a alguma coisa, vai para o espiritismo, vai para um espiritismo que seja kardecista raiz, né? Ou então você vai fazer yoga, vai para uma hatha yoga raiz, nada de coisa de gente curiosa, ou então de novidades por aí não, tá? Ou então você vai para a caridade, pega essa aspiração de transcendência, direciona para a caridade, direciona para as artes, tenta transcender através das artes, certo? Porque é muito difícil esse trânsito, porque você fica netunado, você fica aspirando por algo que você às vezes não sabe o que é, e você direciona essa coisa errada, tá? Então, muito cuidado ao tomar decisões de longo prazo. Você não está na melhor forma para isso. Tá? Então, às vezes, em Netuno, na 10ª casa, a pessoa está super descontente com o trabalho, super descontente com a carreira, quer mudar de alguma maneira. Toma cuidado, não é o melhor momento para isso. Você não está com o direcionamento correto. Se afastar de álcool e drogas o máximo que puder, que muitas vezes essa necessidade de transcendência a pessoa joga no álcool, joga na droga. Tá. Tentar buscar essa transcendência através da espiritualidade, das artes, da caridade. Cuidado com paixões repentinas e idealizadas. Fazer exercícios na água, natação, hidroginástica. Bom momento para tratamento psicológico, psicoterápico, homeopático, florais também. Tem muito a ver com Netuno. Cuidado com alergias e erros médicos. Tá? É muito comum erro médico com trânsito de Netuno pela casa 6. Ou aspectando planetas na casa 6, ou então aspectando o regente da casa 6. Já vi vários casos, tá? Inclusive naquele vídeo que eu tenho no meu canal, Trânsitos de Plutão e a Saúde, apesar de ser um vídeo sobre trânsito de Plutão e a saúde, o primeiro caso, que é de uma senhora que teve problemas de câncer coloretal, começou com um erro médico, quando Netuno estava se opondo a Marte na casa 6 dela. Tá? Aquilo que ela foi confundido, aquilo que foi achado numa colonoscopia foi confundido com uma hemorroida e ela ficou 4 anos com aquela hemorroida, entre aspas, ali. Já foi um erro médico. Então, muito cuidado. Netuno transitando, de novo, casa 6. Transitando sobre o regente da casa 6, ou então fazendo aspecto com planetas na casa 6, possibilidade de erro médico é muito comum. Tá? Netuno sobre Vênus, idealizações românticas e ilusórias, muito cuidado. Sobre Marte, sexualidade sem limite, cuidado com doenças venéreas. Okay? Florais recomendados, em geral, Willow, que é aquele floral da pessoa que se sente muito coitadinha, às vezes se vitimiza muito. O Walnut ele é muito bom para aquela coisa de... Porque o trânsito de Netuno, ele abre você fica muito aberto para influências do ambiente. Então, às vezes você vai num ambiente que está muito psiquicamente carregado, até mesmo espiritualmente carregado, você sai com carga daquilo ali. Então, o Walnut é bom para fechar isso daí. Clematis, né? Aquela coisa da pessoa que ela fica meio netunada, meio fora da realidade. E o Aspen, que é o floral do médium. O Aspen é aquele floral da pessoa que muitas vezes, como o Netuno abre as tuas percepções, às vezes você pode ouvir coisas, ou então pode se sentir psiquicamente vulnerável, tal. Então o floral do médium tem que dar uma fechada nisso daí, para estar uma equilibrada nisso daí. Tá?
E trânsitos de Plutão, tá, gente? Trânsitos de Plutão, como eu falei lá na palestra, eu precisaria de ter uma palestra inteira só para falar de trânsitos de Plutão, porque ele tem vários aspectos e ele tem várias nuances que para falar precisaria de uma palestra só para ele, tá? Inclusive no meu canal, se vocês observarem, é o vídeo que é o planeta que mais tem vídeos a respeito. Podem observar lá, que tem dedicados a ele, dedicados a esse planeta aqui. Tá? Aqui eu vou abordar uma faceta do trânsito de Plutão, que é a questão do poder. Questões de poder que levam à transformação. Tá? Principalmente isso daí. Eu tive uma professora, que é a Márcia Bernardo, lá da Escola Santista de Astrologia, que quando eu estava estudando com ela contou o seguinte caso. Ela falou de uma moça que ela trabalhava com o pai dela. O pai dela era o dono da empresa e ela trabalhava lá, era filha do dono. Só que o pai dela tinha sociedade com um irmão. Né? E esse tio dela, né, tinha os filhos, os primos dela trabalhando ali. E ela era filha do dono, né? Então ela tinha aquela, vamos dizer assim, aquela rotina mais leve, vamos dizer assim, de filha do dono, tal. Só que quando Plutão começou a transitar pela casa 3 dela, começou a se opor ao Sol, que ela tinha, se não me engano, na casa 9. Né? E o pai dela começou a adoecer. O pai dela começou a ficar doente, começou a definhar. E casa 3, e Sol é o pai, né? E casa 3 são irmãos e primos. Ela começou a ver os primos, até filhos daquele tio lá, que era sócio da empresa, ficarem estranhos com ela, entendeu? Começaram a mostrar a verdadeira face deles e começou uma luta pelo poder ali dentro da empresa, onde ela teve que fazer valer o poder pessoal dela. Por quê? Porque o que trânsito de Plutão geralmente faz? Ele tenta testar o teu poder. Tá? O Sol é o seu brilho e o seu poder. A partir do momento que Plutão chegou e aspectou o Sol, falou assim, agora está na hora de você provar o teu brilho e você provar o teu poder. Tá? Você vai ficar sem teu... Não é que Plutão matou o pai dela ou definhou o pai dela. Chegou no momento em que ela teve que mostrar o brilho e o poder dela, independente do pai. Que o pai estava indo embora. E ela teve que enfrentar aquelas hienas que eram os primos dela. Tá? Então, isso leva a muita coisa de questões de poder que leva à transformação da pessoa. A pessoa ela sai de outra maneira depois de um trânsito de Plutão pesado. Só que ele também pode significar finalizações, as famosas finalizações, fins de ciclo, aquelas mortes em vida, que depois apontam para novos começos. Falam que você pode estar sujeito a assumir posições de poder desmedido, posições radicais, tudo ou nada, então você fica muito radical no trânsito de Plutão e você pode errar, porque você fica com aquela coisa do poder desmedido, e muito cuidado com isso, que se você assumir um poder desmedido no trânsito de Plutão, as pessoas com medo de você se unem contra você. Você vai ter que saber muito bem dosar esse poder, porque se você não assumir esse poder, as hienas te devoram. Por outro lado, se você exagerar no poder, as hienas se unem contra você. Então você vai ter que equilibrar muito bem o poder. É por isso que pessoas que têm Plutão muito forte no mapa são aquelas pessoas que aspiram e sabem lidar com o poder. Então você pega o Lula, o próprio presidente Lula, e Plutão lá no meio do céu. Né? O Putin, Plutão lá no meio do céu. Silvio Santos, que foi o último vídeo aí, Plutão lá em paralelo com o meio do céu. Tá? Então o Plutão ele é aquela coisa de lidar com o poder, de almejar o poder, ter sede por poder. Tá? Você pode estar sujeito a intensidade emocional, desejos de vingança, rancores, problemas de saúde, né, tumores, doenças degenerativas ou hereditárias. Eu bato muito isso na minha tecla, porque eu vejo muito disso, somente em pessoas mais velhas, que começam a ter trânsitos de Plutão pesados ao seu mapa. Uma pessoa que está com problemas assim é o presidente Lula. Se o mapa que eu uso para ele estiver correto, porque tem muita
tem muita divergência em relação ao mapa de nascimento dele, mas se o mapa que eu tenho em mãos é o correto, ele está passando por vários trânsitos de Plutão aos planetas pessoais dele. Tá? Então, aquela coisa, ele pode estar sujeito aí a tumores, doenças degenerativas, doenças hereditárias, acidente, porque ele está com Urano angular, oposto ao ascendente, então tem a coisa, justamente quando teve esse ascendente recente com ele, então ele é um homem que, apesar de eu não gostar dele, tem que se cuidar. Tá? Eu quero o melhor para ele como pessoa, apesar de eu não gostar dele politicamente. Tá? E marca a vida de forma indelével, né? Sempre há o antes e o depois de Plutão. A minha professora Márcia Bernardo sempre falava isso, né? Há o antes e o depois de Plutão. Antes de Plutão era uma coisa, você teve um trânsito de Plutão, sua vida vira outra. Tá? Que aconselhamentos eu falo a respeito de trânsitos de Plutão? Né? Muito cuidado com lutas de poder no trabalho, casamento, na política, onde for. Aquela coisa... Lutas de poder, você vai lidar com hienas, tá? Aquela coisa, sabe, que tem aqueles documentários de selva, onde o leão fica fraco, as hienas vêm e devoram. Se você se mostrar fraco, você não souber exercer teu poder, as hienas vão te devorar. Agora, e o contrário também, se você se mostrar extremamente poderoso e meter medo em todo mundo, as hienas vão se juntar contra você. Abre o olho, tá? Checagem constante da saúde, principalmente intestinos e parte reprodutiva e sexual. Aí depende muito de onde Plutão está aspectando. Plutão aspectando a Lua, vai olhar estômago, mulheres, olhem seios. Né? Profissionalmente, pensar fora da caixa e ter um plano B na manga. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente com Plutão aspectando o meio do céu ou aspectando o Sol, tua carreira acaba. Você tem que ir fazer outra coisa. E muitas vezes é bom você ter um plano B na manga. Tá? Um plano B seria uma nova carreira, entendeu? Uma nova profissão, que você já comece, quando você vai ver que Plutão vai aspectar, você comece a planejar antes. Tá? Diversificar investimentos. Não coloque todos os investimentos, não coloque todos os ovos numa só cesta. Porque numa dessa você pode vir a perder muito dinheiro com isso. Tá? Tentar manipular o poder no jogo de ganha-ganha, aquela coisa de saber manipular o poder corretamente, não abrir mão do seu poder pessoal, cuidado com obsessões amorosas, isso é muito comum com o trânsito de Plutão a Vênus ou trânsito de Plutão a Marte. Você fica não é aquela obsessão netuniana que você idealiza a pessoa, é aquela obsessão que você quer a pessoa de qualquer maneira, por mais que a pessoa às vezes não é indicada para você, ou às vezes a pessoa nem presta, mas você quer a pessoa. Tá? Se possível, procurar ajuda terapêutica ou psicanalítica. Por quê? Porque Plutão ele tem uma outra característica. Por isso que eu digo que Plutão tem várias nuances. Tá? Plutão, ele muitas vezes, como ele é o deus dos subterrâneos, ele também é o deus daquilo que está enterrado no nosso inconsciente profundo. Muitas vezes ele traz para fora complexos, traumas e recalques que estão lá, que a gente jogou lá para dentro na infância ou no passado por algum motivo. A gente guardou aquilo está gerando sintoma que a gente às vezes nem percebe. Só que quando o Plutão passa por um Sol, principalmente por uma Lua, ou passa numa quarta casa, aquilo começa a vir para fora e você tem que tratar aquilo de alguma maneira. Tá? Então é possível procurar ajuda terapêutica ou psicanalítica. Tá? Com Sol ou Marte, cuidado com crimes e sequestros. Por quê? Porque outra faceta de Plutão é crime organizado. Tá? E outra, é aquela coisa do teste do teu poder. Quando você é vítima de um crime ou vítima de um sequestro, é o teu poder que está em jogo. Então sempre tem essa coisa do jogo do poder com Plutão. Com Marte ou Vênus, tendência a se apaixonar pelo boy ou pela girl, lixo. E também cuidado com doenças venéreas. Eu já vi casos e casos também, mais até com Netuno de Plutão relacionado com doença venérea. Tá? Florais recomendados, White Chestnut, que é aquela coisa da pessoa ficar muito fixa em alguma ideia ou fixa em alguma coisa. O Star of Bethlehem, que é quando a pessoa passa por alguma perda. Sabe que Plutão tem muito trauma por causa de perda. Às vezes você perde pessoas da família no trânsito de Plutão, perde pessoas queridas, tá? Que você acaba perdendo. Holly,
que é aquele floral e o beach, o vine, que as pessoas ficam muito raivosas, ficam muito vingativas, ficam muito com vontade, ficam muito agressivas. Então esses florais são muito bons para isso, tá bom? E aqui está uma pequena bibliografia que eu coloquei lá na palestra, tá? Que é o livro da Beth Landstedt. Tem 2 livros da Beth Landstedt aqui, que é esse Trânsito, os períodos importantes da sua vida e ciclos planetários, indicadores astrológicos de crises e mudanças, tá? Os Deuses da Mudança, que é um dos melhores livros que tem. Planets in Transit, Life Cycles for Living, do Robert Haney. Também esse é um livro que eu tenho de cabeceira, esse livro aqui maravilhoso. É aquela Bíblia que eu falei, 600 páginas. E o Astrologia, Karma e Transformação, do Stephen Arroyo, tá? Que também é um livro muito bom, apesar de não gostar muito dos linguajados do Stephen Arroyo. Né? Aquele linguajar muito empolado, muito cheio de psicologismo, muito cheio de... comparando a astrologia com eletricidade. Eu fico um pouco desconfiado disso, mas também não deixa de ter o seu valor, tá? E aí, né, terminei com o meu cartão aí para as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, ok? Por hoje é isso, gente, né? Estamos começando aí mais um ano. Eu espero estar mais perto de vocês nesse ano que começa, né? Quero intensificar meus atendimentos, intensificar meus vídeos. Se bem que eu também estou com uma série de planos que não envolvem apenas astrologia ou esoterismo. Mas vamos aí, na medida do possível, trazer conteúdo para o canal, trazer vídeos, trazer biografias, trazer conhecimento, tá? Fiquem com Deus, bom 2025 a todos e até a próxima. Ó, tchau para vocês.